Eu quero falar com você hoje, ter uma reflexão sobre um exercício de fé diário e não só diário, mas de hora em hora, cada segunda nas nossas vidas. É o exercício de ver como Deus vê. Então, o título dessa mensagem aqui eu coloquei: Veja como Deus vê. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Os meninos estão projetando aí nas telas os versículos, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, seja a sua Bíblia no seu celular, no seu tablet, ou a sua Bíblia escrita, e vá marcando, amém? Você sabe que não é pecado riscar, fazer anotações da Bíblia. Então, vá marcando aquilo que Deus vai ministrando na sua vida, vá anotando. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo está fazendo uma oração e ele está orando por nós. Ele está dizendo: Deus, abre os olhos do coração dos meus irmãos, que a visão espiritual deles seja aberta e que eles possam ver como o Senhor vê. Eu pergunto para você, qual é a visão que você tem hoje sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Qual a visão que você tem hoje sobre as coisas que você tem vivido na sua vida ultimamente? Eu quero ver uma história muito conhecida. Eu imagino que a grande parte, a maior parte dos irmãos que estão aqui conhece de cor essa história, que está no segundo livro de Reis, do capítulo 6, e eu quero ver essa história com você. Então, por favor, vá abrindo sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Graças a Deus. Muito bom, Ricardo, nós estarmos juntos, viu? Pastor também, todos que estão aqui. Aleluia. Eu também quero expressar muita gratidão ao Alisson. Professor, muito obrigado, tá? Sua esposa também, por nos abrir essa possibilidade de estarmos aqui. Que Deus recompense. Amém? Amém. Onde chega a arca do Senhor, eu lembro muito daquela história de Obed-Edom. Deus prospera aquele lugar, amém? Amém. Eu oro para que seja assim. Essa história que está aqui, irmãos, na Bíblia, no segundo livro de Reis, é o cenário de uma batalha que está prestes a acontecer entre o irado rei da Assíria e a nação de Israel. Mas tem alguém que faz toda a diferença nessa história. É o profeta Eliseu. E o que Eliseu nos ensina é que nem sempre nós enxergamos as coisas como nós deveríamos realmente enxergar. Por quê? Porque existe uma visão, preste muita atenção aqui, existe uma visão que é humana. É a visão natural do que nós temos no dia a dia. E nem sempre essa visão é uma visão boa de se ver, nem sempre é uma visão positiva. Mas eu creio que Deus realmente deseja nos levar a ver com os olhos dele. Amém. A ver como ele vê. Porque a visão de Deus é superior à minha visão, à sua visão. A visão de Deus é superior à visão humana. E mais, é muito melhor para a vida da gente. Você está animado a ver como Deus vê? Então vamos ler o texto, segundo livro de Reis, capítulo 6, vamos ler do versículo 8 em diante. Acompanha comigo, olha que história maravilhosa. Dava para fazer, olha, se o Spielberg pegasse isso aqui, né, ele ia fazer o filmaço e ia ganhar todos os Oscars, porque essa história é fenomenal. Versículo 6 em diante. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Versículo 9 diz que o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Ele passava um WhatsApp lá para o rei.
evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aleluia! E Eliseu orou: abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então lhes feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade da Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo-os matá-lo, meu pai? Devo-os matá-lo? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu redor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete. E terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. A primeira lição que nós tiramos aqui é que a visão de Deus traz direção e livramento. Diga comigo: a visão de Deus traz direção e livramento. É o que a gente mais precisa. Quantos aqui precisam de direção e livramento todo dia? Eu preciso, eu oro por isso, pela minha família, todo dia. O texto mostra que o rei da Síria, ele estava revoltado. Ele, na tentativa dele vencer o rei de Israel, o rei era Síria contra Israel. E na tentativa do rei da Síria vencer Israel, ele chamava ali os seus comandantes, ele abriu o mapa e ele começava a bolar muitas estratégias. Mas ele já estava irritado. Por quê? Porque ele montava uma estratégia secreta, hiper secreta, ultra secreta, mas todas as vezes o rei de Israel escapava. E ele ficou pensando: deve ter um dedo duro aqui, tem um espião, tem alguém que está comprado aqui no nosso meio, que enxerga os meus planos e vai e passa tudo para o rei inimigo. Tem um espião aqui. E aí, irmão, ele convocou uma CPI para descobrir quem era o dedo duro no meio deles. E o que eles responderam, os conselheiros? Eles disseram: nenhum de nós, majestade, aqui todo mundo é fiel ao Senhor. Ele disse: é Eliseu, profeta. Ele revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala no teu quarto. Gente, o Eliseu tinha a revelação de Deus, não somente o que o rei da Síria falava com os seus soldados, até o que ele conversava com a esposa, sabia até das contas que ele tinha para pagar. E sabe, isso é fantástico. Isso é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo traz essa revelação, que traz livramento e traz direção. A direção que o rei de Israel precisava ter para não ser vencido pelo rei da Síria, e o livramento que ele precisava, ele recebia de um homem
aquele homem não estava lá, do lado do rei da Síria. Mas você sabe que Deus está em todos os lugares e vê todas as coisas. E ele tinha o segredo. Eliseu via como Deus via. Por isso ele podia trazer livramento. Então a visão de Deus é o que nós mais precisamos. Declare comigo: eu, pelo poder do Espírito Santo, posso ter a visão de Deus. Amém? Segunda coisa. A primeira é que a visão de Deus traz direção e livramento. Segunda coisa é que a visão natural, em algumas circunstâncias, ela pode ser desesperadora. Totalmente desesperadora. O rei revoltado resolveu perseguir o Eliseu. Então, ele enviou fortes tropas, diz a Bíblia, até Dotã, onde Eliseu estava. Agora, eu queria só chamar a sua atenção. Ele estava atrás de um homem, não é? Quem era esse homem? Diga, Eliseu. Diga, o rei da Síria. Queria pegar o Eliseu. Essa é a história. Mas ele manda um exército. Você já parou para perceber? Um exército para prender um homem. Se fosse uma tropa, né? Fosse um comando da Polícia Federal, ou a tropa de elite da Síria, que fosse uns 5, 10 homens, mas ele manda para prender um homem. Ele manda um exército. E eles chegam à noite para prender um homem. Eles chegam à noite e cercam a cidade toda. Olha só. Sabe por quê? Porque o homem de Deus, sabe, isso me lembra muito a história de um irmão. Ele tinha uma estatura pequena. E lá, isso aconteceu lá em Santarém, no Pará, essa história. Tinha um cidadão que não era cristão e não conhecia a Deus, e ele estava tomado por espíritos maus. Ele estava endemoniado. E os espíritos maus tomaram a vida dele e mudaram até a voz dele. Falava, sabe, parecia filme de terror, aquela coisa. E todo mundo ia lá e fazia orações para aquilo sair da vida do homem. E ele dizia, não sai, e fazia, e todo mundo saía correndo, porque ele era grande. Aí tinha esse irmão, ele tinha pequena estatura, mas ele era conhecido como um exterminador de demônios, sabe? Ele era muito corajoso. E chamaram ele. Não, só tem jeito, né? Eu não me lembro o nome dele, mas vou chamá-lo de João. Chama o João. Só o João dá jeito, né? Porque o João era um homem de oração, vivia no monte, orava, ia para as vigílias, jejuava. Ele era cheio do poder de Deus. E quando chegou lá, ele colocou bem na frente assim, daquele homem que estava com os maus espíritos, né? E o homem era alto e o João pequenininho. E ele olhou, então, o João olhou para o homem assim e disse, olha nos meus olhos. Aí aquele fez assim, ó. Aí todo mundo disse, ele está olhando para cima, mas ele deveria estar olhando para o lado. É porque quando ele olhou, ele teve a visão espiritual de quem era aquele servo de Deus. E em Cristo você é um gigante. Você para de falar, eu não sou ninguém, eu sou um pobre coitado, para de falar, isso é mentira do inimigo. A realidade é que aos olhos de Deus você é grande, Ele te fez grande, o Espírito Santo te torna poderoso. Amém? E aqui era a visão espiritual. Sabe, um homem de Deus é um exército que vai contra ele. A realidade natural, olha só que cercaram a cidade, e o Eliseu, ele tinha um secretário, ele tinha um assistente, o servo dele. O assistente dele, amanheceu o dia, saiu para comprar o pão, cedinho. Abriu a casa, disse, eu vou comprar um pão francês quentinho, que o meu profeta Eliseu gosta, e saiu. Quando ele saiu, ele enxergou o exército ao redor da cidade. Olha o que a Bíblia diz, versículo 15. Diz que o servo do homem de Deus levantou bem cedo pela manhã, enquanto saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor,
Sabe, às vezes a gente lê esse texto e diz, meu Senhor, o que faremos? Irmão, não foi assim. Não é assim, né? Você, esposa, quando algo, seu filho cai, alguma coisa acontece, ele chega, oi, amor, ajuda. Não, você chega, amor! Não é assim, na hora do desespero. Então ele voltou, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. E o profeta acorda assim e diz, meu Senhor, a cidade está cercada. O que faremos? A realidade natural que o servo percebeu era que Eliseu e ele não podiam fazer nada naquela situação. Você já se encontrou assim? Né? Quem aqui já se viu numa situação desesperadora? Eu já me encontrei assim. E fiquei desesperado. Eu me lembro, a nossa igreja lá em Santarém, pela graça, misericórdia e bondade de Deus, tem um canal de TV. E eu me lembro que surgiu a oportunidade de comprar o canal de TV lá. E chegou o dia de nós comprarmos o canal de TV. Só que um outro grupo religioso, né, de uma outra religião, eles queriam comprar também. E aí a gente estava, tipo assim, concorrendo, né, aquela ocasião para comprar o canal de TV. Chegou o dia de assinar o contrato da manhã, do contrato de compra, 9 horas da manhã, e eu estava na igreja com o meu pastor, meu discipulador, o pastor Eibe, e a gente estava lá só esperando, né, junto com o advogado, uma equipe, para assinar o contrato. Nisso chega um irmão, tipo umas 8h30 da manhã, meia hora antes, e diz, olha gente, deixa eu falar uma coisa, eu vi o político que quer vender o canal de TV, reunindo com aquele outro grupo, passei, eles estão lá agora, então eles estão vendendo para vocês, ou para eles, e é isso que está acontecendo. O cara falou para mim, foi lá na igreja só contar essa fofoca gospel lá. Aí eu fiquei, pastor, o que foi? Perdemos o quê? A compra da TV. Por quê? Porque estão lá, o quê? Estão assinando. Aí eu contei a história. Aí os caras, gritando, todo descabelado. Tinha um piano de cauda lá, meu pastor foi lá, puxou o banquinho, abriu a tampa. Grandioso és tu, grandioso. Então minha alma gritava dele, adorava, né? Canta a ti, Senhor. Aí eu era novo convertido, assim, relativamente novo. Eu já pedi perdão para ele, mas eu fiquei meio com raiva dele na hora, porque eu fiquei olhando, digo, o quê? Você vai tocar? Você não está vendo o que está acontecendo? E ele disse, relaxa, confia no Senhor. Deu uns 30 minutos, o pessoal chegaram e nós assinamos o contrato. Hoje Santarém tem uma TV afiliada à Rede Super, com programação evangélica 24 horas por dia. Tem abençoado aquela cidade. A visão natural às vezes é desesperador. Eu acho que você já se encontrou assim. Na hora a gente só vê o inimigo, e o sentimento é de medo, é de muita ansiedade. O que faremos? Quem sabe quantos gritos desse você também já não deu. Mas nós precisamos entender que existe uma visão acima da visão de caos e desastrosa que eu e você podemos ver. É a visão divina. É a visão de Deus, porque a visão divina, ela traz confiança. É essa visão que nós precisamos para a nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos da visão de Deus. Você precisa da visão de Deus, você precisa ver como Deus vê, enxergar como Deus enxerga. Porque essa visão, a visão divina, ela traz confiança. Diga comigo, a visão divina traz confiança. Eliseu foi para o teclado também, foi para o piano também, ficou adorando, não desesperou, agiu com tranquilidade, bem diferente do assistente. E ele tratou a situação com muita serenidade. Versículo 15, o profeta respondeu, não tenha medo.
aqueles que estão conosco são mais numerosos do que este. Maior é o que está em nós. Aleluia! E aqui nós encontramos, irmãos, uma realidade espiritual totalmente diferente. Por quê? Porque os que os seus olhos físicos puderam ver não era páreo para aquilo que ele não podia ver. Deus estava trabalhando a seu favor mais do que ele podia imaginar. 1 João 4,4: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Então, para você realmente ser uma pessoa que é confiante, uma pessoa que é vitoriosa, você precisa enxergar o que Deus enxerga, mesmo quando tudo ao redor parece ser muito diferente. Voltando ao texto, capítulo 6, versículo 17, Eliseu então fez uma oração. Ele disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha a diferença. Primeiro, o servo viu o quê? O servo viu as colinas cheias de cavalos e carros de guerra. Foi a primeira visão. A visão natural mostrava cavalos e carro de guerra. Mas a visão de Deus mostrava cavalos e carros de fogo. Você notou a diferença, meu irmão? Né? Aleluia! Então, os nossos olhos precisam ser abertos. Coloque suas duas mãos nos seus olhos. E fala assim: Senhor, eu quero ver como o Senhor enxerga. Abre os meus olhos, Senhor. Aleluia! Nossos olhos precisam estar abertos à revelação de Deus. E a revelação vem através da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Algumas pessoas, elas querem ter revelação, elas querem ter essa experiência aqui, mas elas não convivem com a palavra. Sem convívio com a palavra de Deus, meu irmão, você não vai ter essa revelação, né? Mas Eliseu, ele convivia com a palavra, ele ouvia a palavra, ele meditava na palavra, ele lia a palavra, ele decorava a palavra, ele tinha a palavra no coração. A palavra não era uma coisa ocasional, sabe? A gente não pode usar a palavra de Deus como um sonrisal. Quem aqui já tomou um sonrisal? É muito bom, irmão, é bom para cólica, né? Para azia, para dor de cabeça, né? Então tem gente que quando passa mal, amor, um sorrisal, e coloca lá o crente sorrisal, né? E vai, estou me sentindo melhor, mas e aí depois esquece o sorrisal, porque ele só é para aquela hora. Tem gente que oração, tem gente que faz o seguinte: a coisa complicou, o que faremos, meu Senhor, o que faremos? Aí vai, e fala com o pai, fala com a mãe, fala com o pastor, fala com o padre, aí vai, e fala com a vizinha, e fala com o sogro, até com a sogra ele fala com todo mundo no desespero. Quando ele não consegue, ele vai com o gerente do banco, ele faz tudo. Quando ele não consegue resolver, aí ele para e respira. Agora só resta fazer uma coisa: orar. E orar é a última opção. Orar não é a última opção. Orar é a primeira opção. A palavra é a primeira opção. É a primeira opção. Quando nós priorizamos a palavra de Deus na nossa vida, irmão, nós começamos a enxergar aquilo que Deus vê. Como eu vou fazer isso? É simples. É o hábito da leitura da Bíblia. Tá? Isso tem que ser um hábito. Você consegue hoje, vamos fazer uma interativa aqui, você consegue hoje levantar e sair para trabalhar sem escovar os dentes? Você consegue? Não é verdade? Você não consegue. Você consegue sair de casa sem o seu celular?
Alguém me disse que o celular ele não é acessório, ele já faz parte do corpo. Acho que foi meu filho que falou isso um dia, que alguém falou para ele, né? O celular já faz parte. Ninguém sai de casa sem o celular. Rapaz, você não esquece, é impressionante. Né? Por exemplo, você veio para o culto aqui sem passar no espelho antes, e sem se pentear, e sem se maquiar. Né? Imagine como seria se todos nós viéssemos sem fazer isso. Ia ser... Você diz, pastor, ridículo, né? Pois é. Mas nós criamos um hábito. Sabe, assim como escovamos os dentes, assim como vamos ao espelho, nós temos que ter o hábito de ir à palavra. Eu quero desafiar você mesmo, de você ter esse santo hábito, de ter a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Ao ponto em que, está faltando algo, eu não estou me sentindo bem. Por quê? Porque está me faltando a palavra. Né? E a outra coisa é a comunhão com o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo. Jesus, pensando em nós, ele orou ao Pai. João 14,16, ele disse, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ele vai fazer você ver do jeito que Deus vê, do jeito que Deus enxerga. E é aqui nesse ponto, irmãos, que algo extraordinário, impressionante acontece. Porque a visão divina, ela comunica a fé. Diga comigo, a visão divina comunica a fé. Porque quando você enxerga as coisas e as situações do jeito que Deus enxerga, você consegue ter esperança. Você consegue levar esperança para outras pessoas também. Você consegue ter perspectiva de dias melhores. E você começa também a ajudar outras pessoas, porque aí fora as pessoas precisam disso. As pessoas precisam de esperança, as pessoas estão bem desesperançosas, as pessoas estão desesperadas, mas só alguém que vê como Deus vê é que vai conseguir levar esperança para as pessoas que estão desesperadas aí fora. E esse é o nosso desafio como igreja hoje. Agora, pastor Sandro, essa visão é imediata? Nem sempre nós entendemos de imediato. Eu me lembro de uma vez que, eu creio que você já teve muitas experiências assim, mas eu me lembro de uma vez que terminou o culto e eu tinha que ir embora, e eu estava apreensivo para ir embora, eu já estava atrasado. E eu tentava sair, vinha uma pessoa, acontecia uma coisa, e me distraíram, e eu não conseguia sair, eu estou atrasado, entrei no carro, foi embora, e no caminho eu passei num cruzamento que tinha um acidente terrível. Uma moto, um casal entrou na porta de um carro. E eu parei ali um pouquinho para ver aquela situação, e eu calculei, se eu tivesse saído na hora certa, provavelmente teria sido o meu carro. Então, eu estava revoltado dentro de mim com aquele atraso. Então, a visão, às vezes, você não entende de imediato. Mas depois de um tempo, você começa a entender todas as coisas. Quem sabe você não consegue entender porque perdeu algo de muito valor na sua vida. Um emprego, um negócio, um relacionamento, um amigo. Realmente não é fácil. É tão doloroso, irmãos. É tão doloroso. Mas eu queria que você entendesse algo, e até coloquei essa frase aí, eu acho que vai sair na tela. Você nem sempre consegue o que quer, mas sempre pode andar pela fé e confiar na vontade de Deus. E o seu testemunho vai ajudar as outras pessoas a enxergarem como Deus vê. Como Deus vê. Eliseu orou. Senhor, capítulo 6, versículo 17.
abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então eles o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eu estava brincando com os irmãos lá em Fortaleza, eu estava dizendo, olha, se Eliseu não fosse profeta, ele ia ter uma rede de óticas. Trabalhar com óculos. Porque abre os olhos, fecha os olhos, abre os olhos, fecha os olhos. A autoridade do profeta, né, irmãos? E aqui ele fala, Senhor, os que estavam vendo, quem estava cego espiritualmente, ele diz, abre os olhos. Os que estavam vendo ali a visão natural, ali daquele momento, ele diz, Senhor, fecha os olhos. Tornou o inimigo cego. E quando eles ficaram cegos, o exército inimigo, Eliseu orou, Senhor, fecha os olhos deles com cegueira. Eles ficaram cegos. Aí Eliseu vai até eles, né? E diz, gente, vocês estão cegos, vocês não estão conseguindo ver? Segue a minha voz e me acompanha que eu vou mostrar o caminho para vocês. Aí todo mundo, gente, eu acho que é um encostando a mão do outro, assim, foram seguindo o profeta. E aí depois Eliseu ora e diz, Senhor, abre os olhos dele. Com eles que estavam cercando, ficaram cegos, e quando os olhos foram abertos, eles é que estavam cercados pelo povo de Israel. Olha o que a visão de Deus faz. A visão de Deus, ela comunica a fé, ela muda totalmente a situação. Né? E o que Eliseu fez? Olha essa lição de amor que Eliseu dá. Porque o rei chega, meu pai, você respeita o profeta, o pai espiritual dele. Devo matá-los? E ele diz, não. Serve um banquete. Né? E o exército inimigo come, vendo, bebe, se fortalece, e Eliseu diz, agora volta para casa e conta tudo para o rei. Você já imaginou a situação constrangedora que o rei ficou? O quê? Ele cegou vocês, prendeu vocês, deu comida para vocês e mandou vocês de volta para cá. Que loucura é essa? E a Bíblia diz que eles pararam de perseguir o povo de Deus. Então o rei preparou-lhes um grande banquete. Aleluia. Final do versículo 23. As tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Por quê? O rei desistiu. Não é bondade do rei. É claro, ele ficou constrangido com aquilo, mas eu imagino que ele viu que ele não dava conta de ir contra uma visão, a visão do Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer que todo esse privilégio que Eliseu teve de ver como Deus via, ele não fica restrito a Eliseu. Deus compartilha essa visão para cada um de nós. Essa graça e essa capacidade de enxergar como Deus enxerga, você pode enxergar. Você pode ver. Eliseu nos ensina muito, muito, muito. Sabe, irmão, a visão de Deus vai te levar para um nível mais alto. E você vai abençoar muita gente, até mesmo pessoas que um dia te desprezaram. Amém. Muito mesmo. Que não acreditaram em você. Gente que te olhou como inimiga até. Você vai abençoá-los. Você não somente vai receber livramento e direção, mas como você vai abençoar pessoas que nem acreditavam em você. Você vai ser um canal de suprimento, de provisão na vida de muitas pessoas. Amém. Eu realmente quero encorajar você. E eu creio que essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Não sei que momento você está vivendo. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão vivendo um momento difícil, passando por um vale. O vale é lugar de passagem. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, o Senhor está com você, amém? Amém? E lá o salmista diz no final que ele prepara uma mesa, um banquete na presença dos adversários. O que Deus fez, né, com o profeta, Deus fez com Davi também, porque Davi se esforçou.
para ver como Deus vê. Então, talvez hoje você está com o coração apertado, você está aqui, mas está com o coração preocupado, apertado, preocupado com alguma coisa, alguma situação, uma dor no seu coração. Eu queria te dizer que Deus entende a sua dor. Amém. E que Deus vê através dos seus olhos. Ele sabe que a situação natural, às vezes, é desesperadora. Mas Deus quer tocar nos seus olhos hoje e quer que você enxergue como Ele enxerga. Que você passe a ver como Deus vê. Se você passar a ver como Deus vê, você vai perceber que talvez Ele não esteja visivelmente na sua frente na situação, mas Ele está nos bastidores orquestrando, cuidando, zelando, provendo, orquestrando tudo na sua vida. Você pode crer nisso. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Sabe, comece a ver como Deus vê. Comece a olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e comece a ver os versículos, as promessas que Deus tem para você, que se aplicam nessa situação. Olhe para as promessas, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra. Quando você enxergar a palavra e olhar de novo para a situação, você vai ver que mais são os que estão com você do que aqueles que estão contra você. Deus quer. Talvez você precisa ver como Deus vê diante de desafios que você tem na sua vida. Coisas que precisam acontecer. Que você quer que aconteça. E tem coisas que nós precisamos de uma provisão milagrosa. Não é verdade? Eu estava lá na igreja e isso foi no início do ano. Foi metade do ano passado. E aí uma irmã veio até a frente. Eu terminou o culto, terminei de pregar, desci, ela veio até a escada, e a filha veio, e ela veio chorando, chorando, tão desesperada. Falei, o que aconteceu, irmã? Ela chorando, disse, minha filha passou no vestibular, pastor. Eu disse, uma coisa boa, e ela está chorando assim. Eu disse, mas irmã, e por que você chora? Ela disse, não, é porque é o seguinte, ela passou lá em Fortaleza, e ela tem que fazer a faculdade de medicina dela lá em Recife. E eu digo, mas que bênção, aleluia. Ela chorava, eu digo, mas o que aconteceu? Ela disse, o problema é que eu estou desempregada, fazem meses, pastor. E pastor, eu não tenho, ela precisa de um lugar para morar, ela precisa de dinheiro para se alimentar e se manter, e tem mais, ela precisa de uma passagem aérea, nós não temos R$1, não temos nada. E ela tem que viajar semana que vem, já tá, porque senão outra pessoa, se ela não chegar, outra pessoa vai tomar o lugar dela, e aí nós estamos desesperados. Né? Eu confesso que eu senti assim, como estava o coração dela. E eu falei para ela, em outras palavras, vamos ver como Deus vê, vamos buscar a Deus, vamos orar. Você crê, porque eu creio, mas eu preciso que você e a sua filha que estava do lado, desesperada, chorando, eu preciso que vocês creiam também. Então vamos orar e depois vamos olhar com o olhar da provisão de Deus. Amém. Diga amém, amém. Então nós oramos. Um grupo de irmãos procurou ajudar também, né, o pastor do campus onde ela congregava, e todo mundo aí oramos e concordamos em fé. E irmãos, ela congregava no outro campus, não era na igreja sede. E aí não vi mais a irmã. E passou um ano, está com um mês mais ou menos, antes da gente sair de férias. Terminou o culto, a irmã está lá embaixo de novo. Ela chegou, o senhor lembra de mim? Eu digo, claro que eu lembro. Gosto de fazer essa pergunta para pastor, né? Rapaz, né? A irmã faz a bariátrica, depois volta na igreja e diz, pastor, o senhor lembra de mim? Eu digo, meu Deus! Né? Cada uma, né? Que bom lhe ver novamente. Mas aí eu falei, eu lembro, Ciro. Pois é, o senhor lembra da situação? Aí eu falei, me conte de novo. E ela contou, ela disse, pois o senhor lembra que eu estava orando desesperada, minha filha, e a filha do lado. Aí eu disse, eu lembro, nós oramos. Aí a filha tomou a conversa.
e disse, pastor, nós estamos aqui para agradecer e louvar a Deus. Eu digo, por quê? Ele disse, porque é o seguinte, a minha mãe estava desempregada. Aí a mãe interrompeu a conversa e disse, pastor, sabe quando o filho e a mãe que ficam disputando para falar, para dar o testemunho? Aí a mãe falou, pastor, eu estava sem emprego, arranjei 3. 3. Eu digo, 3? Ela disse, deu certinho para encaixar os 3. Aí a filha disse, pastor, eu viajei. A mãe, nós compramos a passagem naquela semana. Eu cheguei lá, consegui um lugar maravilhoso para morar. Uma família fantástica me acolheu. E hoje eu já vivo no meu próprio apartamento lá, na minha moradia. E tem mais, eu consegui um emprego em home office para trabalhar online no meu tempo livre. E o senhor sabe que eu não dependi nem um mês da minha mãe mandar dinheiro para mim? E hoje nós estamos... Glória a Deus, é isso aí, gostei, é desse jeito. Por isso que... sabe? E ela falou, pastor, é impressionante, pastor. Eu estou trabalhando, eu estou pagando meus estudos, a minha mãe está prosperando aqui. Pastor, esse negócio funciona, pastor, a fé funciona, pastor. E nós nos abraçamos e rimos e louvamos a Deus. Na realidade, quando ela veio chorando, dizendo, o que faremos? Ela estava vendo um natural. E o natural muitas vezes é desesperador. Mas nós precisamos que Deus abra os nossos olhos para enxergarmos como Ele enxerga. Porque naquele momento, Deus já tinha preparado os 3 empregos. Deus já tinha o local para ela morar, a passagem e o emprego da filha. Estava tudo providenciado. Nós só trouxemos a existência através da oração e da fé. Sabe, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero te dizer que o ambiente de Deus já está preparado. Quem sabe é um alvo, é um sonho, algo que você quer realizar, algo que você quer que aconteça na sua vida. E quem sabe você já até está desistindo. Não, é tão difícil. Não dá. Eu quero dizer para você que a quantidade de quem está a seu favor é muito maior. Amém. Então eu quero orar com você hoje à noite, pedindo para Deus abrir nossa visão espiritual, os olhos do nosso coração. Não somente para ver agora, mas para a gente ver todo dia, toda hora, todo segundo. Que na nossa caminhada com Deus, a gente possa usar os óculos dele. Nós possamos ver como Deus vê, enxergar como Deus enxerga. Você recebe essa palavra? Amém. Deus está dizendo com você hoje, sonhe, acredita, vai adiante, não desista. Sabe, nós temos vivido dias de fé na igreja aqui, na verdade, procurando lugar que não cabia lá. Mas sabe o que nós precisamos fazer? Na hora do desespero, na hora que nós não sabemos o que fazer, ore e diga, Deus, essa é a forma como eu vejo, tão desesperadora, mas eu não quero continuar vendo assim. Me ajuda a ver como o Senhor vê. Me ajuda a enxergar como o Senhor enxerga. E eu sei, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem gente que fica só nessa parte, mas o versículo 10, o versículo seguinte diz, mas Deus o revelou. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, jamais penetrou no coração de ninguém, mas Deus revela pelo Espírito Santo. Ele faz ver como ele enxerga. E se você for ver como Deus vê, você só vai ver coisa grande, você vai ver coisa bondosa, você vai ver os maiores milagres e a provisão completa e o plano perfeito do Senhor. Você recebe em nome de Jesus essa palavra? Você pode ficar em pé para a gente orar? Eu queria muito fazer essa oração com você agora. Eu quero que você fique em pé agora, e que você possa colocar as suas 2 mãos no seu coração. Apesar de estarmos falando sobre os olhos, mas vamos fazer essa oração no coração. E essa postura de colocar a mão no coração é uma postura de fé. Nós estamos dizendo, Deus, eu acredito na tua palavra. E eu escolho ver além do que o natural vê. Eu escolho contemplar a tua palavra.
Eu escolho ficar com o teu querer e a tua vontade, o teu poder, Senhor. Eu rejeito a murmuração, eu rejeito a reclamação. Perdão, Senhor, pelas vezes que, por causa da dor, do desespero, da ansiedade, da agonia, murmuramos, reclamamos e até confessamos com nossos lábios que a situação não vai mudar, que nós não vamos conseguir. Mas Deus, hoje nós oramos aqui, nos ajude, Senhor. Diga comigo, Senhor, abra os olhos do meu coração. Diga, abra meus olhos por completo, para que eu possa não apenas detectar as atividades do inimigo, mas para que eu também esteja ciente do que o Senhor tem me dado para derrotar o inimigo em todas as áreas da minha vida. Eu te peço em nome de Jesus, me faça ver do jeito que o Senhor vê. Abre os meus olhos, Senhor, e o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que jamais penetrou em coração humano, é o que o Senhor tem preparado para mim. É o que eu vou ver e é o que eu vou viver pela graça do Senhor. Diga, eu tomo posse da visão divina. Diga, eu tenho livramento, eu tenho direção, eu tenho confiança, eu tenho realizações, eu tenho milagres da minha vida. Diga, eu tenho a visão de Deus. Pela fé eu declaro, eu posso ver como Deus vê. E o que eu consigo ver é que Deus me ama e que maior é a quantidade dos que estão por vir, para a glória de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque eu creio que o Senhor está movendo situações hoje à noite na vida de várias pessoas. O Senhor está movendo relacionamentos, o Senhor está restaurando relacionamentos, o Senhor está fazendo algo na família de algumas pessoas aqui. Nós passamos a ver pessoas doentes como pessoas curadas hoje à noite aqui. Se você chegou doente aqui, coloca a sua mão sobre o local da enfermidade. Em nome de Jesus, nós ordenamos doença, mal-estar. Sai agora em nome de Jesus. Nós repreendemos esse mal, nós expulsamos essa enfermidade. Se você tem passado por situações de desespero na área financeira, nós oramos pela provisão de Deus. Que venha a provisão do Senhor agora na sua vida. Que venha o suprimento do Senhor agora, em nome de Jesus. Nós oramos pela provisão de Deus no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa. Nós oramos por portas abertas. Aquela porta que fechou, nós não entendemos por que fechou, mas nós desconfiamos do Senhor. Porque se ela fechou, é porque o Senhor tem uma porta mais importante, ela está bem à frente. No mundo espiritual ela já está aberta, nós nos apossamos dessa porta aberta aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós já vemos as pessoas que você ama sendo salvas. Nós enxergamos, comece a declarar agora. Eu quero dar esse tempo para você começar a profetizar. Comece a declarar a salvação, comece a falar, comece a enxergar seus familiares com as mãos levantadas, adorando a Jesus. Comece a ver as pessoas que você ama sendo salvas. Comece agora, comece a visualizar isso. Comece a ver seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos. Comece a ver, comece a ver, comece a ver, comece a enxergar. Se você tem vivido dia difícil, comece a ver Deus te ajudando, comece a ver essa situação sendo superada, comece a ver o novo momento que você vai viver. Você começa vendo agora. Deus está te dando essa visão agora, e está te dando essa capacidade de ver assim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nessa noite nós
declaramos a visão de Deus sobre a visão terrena. Nós declaramos a visão de Deus prevalecendo sobre a visão natural. Em nome de Jesus, nós vemos isso na sua vida. E eu oro para que quando você saia daqui, você comece a realmente a perceber que algo muito forte mudou. Porque você vai perceber a visão de Deus. Você vai ver como Deus vê. Começa a ver. Começa a perceber. E nós declaramos esse milagre, essa palavra de fé em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio realmente que Deus está estabelecendo novos começos, que Deus está resolvendo pendências antigas hoje à noite da sua vida. Essas pendências serão resolvidas, essas coisas não têm que continuar na sua vida, em nome de Jesus, que Deus está trazendo um novo tempo, Deus está trazendo um avivamento, um avivamento, Ele está avivando a obra dEle, não somente aqui na Paz, mas em todas as igrejas aqui representadas. Deus está avivando, nós vamos experimentar um mover de salvação, uma explosão de salvação, de arrependimento, de conversão. Oh Deus, aviva a tua obra, Deus, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Levante suas mãos agradecendo e comece a dizer: Deus, eu vejo. Comece a dizer para Ele o que você já vê. Comece a falar para Deus agora aquilo que você consegue ver sobre a situação que precisa ser vista de uma maneira diferente. Comece a dizer: se esse é o casamento, eu já vejo meu casamento, já me vejo numa nova lua de mel, já vejo meu marido convertido, eu já vejo meu filho longe da dependência química, eu já me vejo num outro trabalho, eu já vejo aquelas contas pagas. Eu vejo. Começa a falar o que você vê, começa a profetizar agora, começa a declarar a palavra da fé, meu irmão. Começa a dizer: eu vejo, eu percebo, eu recebo hoje à noite, eu decido confiar em Deus, eu decido ver como Deus enxerga. A graça que o Senhor deu a Eliseu, eu recebo essa graça, a graça do Espírito Santo, de ver como Deus vê. Nós já enxergamos João Pessoa tomada pelo Evangelho, as ruas, os becos, os condomínios de luxo, as favelas cheias de células, de life group, de grupo pequeno, a igreja entrando nas casas. Nós vemos conversão, nós vemos famílias transformadas, nós vemos as autoridades dessa cidade se rendendo a Jesus, toda a autoridade instituída por Deus se rendendo a Jesus, convertendo, sendo ministrada, sendo curada, sendo liberta, sendo transformada. Nós já vemos a Paraíba como um estado marcado e tomado pela glória de Deus. Nós já vemos as igrejas se espalhando em cada município, em cada distrito, em cada vilarejo, em nome de Jesus. Nós vemos as ruas, as faculdades, nós vemos as escolas, as universidades cheias de reunião, de oração, reuniões de horas e horas de adoração, de pessoas se movendo no poder do Espírito Santo, Deus curando as pessoas. Vemos esse mover nos hospitais, nos presídios. Nós vemos. Diga: eu escolho ver como Deus vê, em nome de Jesus. Eu queria que você desse um abraço a alguém que está perto de você e diga: eu quero abraçar você e te parabenizar, porque você está vendo como Deus vê. Veja milagres, veja a provisão, veja os planos poderosos de Deus se cumprindo na sua vida. Veja a provisão, veja a cura. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero só encerrar com uma oração, e eu gostaria de dar oportunidade. Eu acredito que todos já fizeram essa decisão aqui, mas talvez alguém ainda não fez essa decisão, e eu quero dar essa oportunidade de você fazer a decisão mais importante da sua vida, de você entregar a vida a Jesus. Sabe quando é que nós começamos a ver as coisas do jeito que Deus vê? Quando Ele passa a morar dentro do coração da gente. Por isso nós temos que convidar Jesus para vir morar aqui, no coração.
Isso fala de nós recebermos a Jesus como o Senhor das nossas vidas. Essa palavra Senhor quer dizer dono da minha vida. É quando eu estou aqui, no meu carro, no carro da minha vida, eu estou dirigindo e me desviando de tantas situações. Que estrada estressante. Mas eu paro e eu saio da direção do meu carro. Eu digo, Jesus, entra e assume a direção do carro da minha vida. E eu vou para o banco de trás. E Ele vai me levar para o destino divino que Ele tem para a minha vida. Sabe, Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados e para te dar a vida eterna. Essa é a decisão mais importante. Como é que eu tomo essa decisão? Através de uma oração. Você faz uma oração de todo o seu coração, entregando a sua vida a Ele. E tudo muda a partir desse momento. Então, se você diz, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero fazer essa oração com você, faz só um sinal com a sua mão. Levante sua mão bem alto, onde você estiver. Amém. Eu já estou vendo algumas mãos levantadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Se você já andou com Deus, mas alguma coisa aconteceu na sua caminhada com o Senhor, algo te entristeceu, algo te machucou, te decepcionou, algo aconteceu, você se afastou. Mas hoje Deus está dizendo, filho, você tem que voltar para mim. Eu separei essa noite para você reconciliar. Então quero convidar você também para reconciliar com Jesus. Você que levantou a mão, saia do seu lugar, vem aqui na frente, por favor. Eu quero fazer essa oração. Você que fez o sinal com a mão aí, por favor, saia aqui, vem aqui na frente comigo. Eu estou descendo aqui para esperar você. Eu quero que você receba essas pessoas aplaudindo. Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Fica aqui. Vem cá, fica bem aqui. Vem mais pra cá. Isso. Amém. Amém. Fala com a pessoa que está do seu lado. Se você quiser ir lá na frente, eu vou com você. Fala para quem está do seu lado. Vem aqui também, meu amigo. Vamos juntos orar aqui. Amém. Se você tem alguém do seu lado, fala com a pessoa que está do seu lado. Você quer ir lá na frente? Eu vou com você. Vai trazendo seu amigo, sua amiga para entregar a vida a Jesus. Essa é a decisão mais importante da vida da gente. Minha vida estava destruída, desesperançada. E um dia eu tomei essa decisão e Deus zerou o relógio da minha vida e trouxe um novo começo. Você que está aqui na frente, toda a igreja, eu sinto no meu espírito que ainda tem pelo menos mais uma pessoa. Deus está chamando você, vem aqui na frente. Tem uma pessoa, a vida não tem sido fácil para você. E você tem vivido dias tão pesados. Você tem feito uma oração a Deus. Você tem orado para Deus fazer seus dias mais leves, porque essa carga você não está conseguindo levar sozinho. Então, se é você essa pessoa, vem aqui na frente. E eu quero orar com você, tá bem? Quero dar essa oportunidade. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Eu tenho alívio para você, eu tenho um novo começo para você. Tá bem? Vamos orar? Você que está aqui na frente. Toda a igreja orando, não faz mal você entregar a vida a Jesus todo dia. Ore comigo, diga, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu confesso com os meus lábios a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Muito obrigado por perdoar todos os meus pecados e por me dar a vida eterna no céu. Obrigado por compreender o que sente o meu coração. Diga, querido Jesus, faça da minha vida aquilo que tu queres que eu seja. E eu me entrego a ti hoje. E eu declaro desde já que eu sou uma nova pessoa a partir de agora. Que as coisas velhas, Deus deixa elas para trás, que tudo se faz novo. O meu nome está escrito no livro da vida. E tu és o meu Pai, meu Deus, meu Senhor e meu Salvador. E eu sou teu filho amado para todo sempre. Amém, amém e amém, amém. Receba um abraço. Quero dar um abraço a você. Deus abençoe.
Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, aleluia, ouvirei de sua boca. Declare com muita fé. Mais uma vez. Mais uma vez. Uma nova história Deus tem pra mim. Levante suas mãos aos céus nessa noite, profetiza isso. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Queridos, que bom esse tempo precioso. Pastor Sandro, muito obrigado por ser conosco aqui. Para quem chegou, gente, um pouquinho atrasado, pastor Sandro e a esposa dele aqui, pastor Alves, nós temos ali o Paulo. Levanta a mão mais uma vez, Paulo. A Isabelle está aqui do lado, os filhos do pastor Sandro. Eles são os pastores nossos lá de Fortaleza, no Ceará. Eles são pastores de mais de 60 igrejas lá no estado. Eles que nos enviaram para cá ano passado. Pastor Sandro, só para o senhor lembrar, nós começamos essa igreja na minha casa dia 9 de fevereiro do ano passado. E olha só, tanta gente aqui agora. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Isso é só o começo, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Jesus por isso. Nós já cremos, pastor Sandro, no segundo culto em nome de Jesus, logo logo. Mas gente, para a gente finalizar, eu quero agradecer a sua presença e falar para você que nós estamos aqui juntos no próximo domingo às 5 da tarde para o nosso grande Tadel, tá bom? Me ajude consolidando as pessoas que não vieram da sua célula hoje aqui para o culto. Então você que é líder de célula, você que é membro, passa um zap. Puxa, a gente não viu você hoje lá na igreja, passa um zap, convida e convoca para a gente estar juntos no próximo domingo em nome de Jesus, amém? Para a gente finalizar, nós também falamos aqui no Paz News sobre 2 cursos da IMP. O que é a IMP? Escola Ministerial Paz. A gente vai ofertar 2 cursos, que é o primeiro, Nova Criatura em Cristo, curso ministrado pelo pastor Ebe, curso gravado, muito top, são 12 semanas, e também o curso de Paternidade Espiritual ministrado por mim, também, que começa todos no dia 31, ou seja, na semana que vem. Então você pode fazer logo que sair aqui do culto. Aqui ao lado a gente tem uma sala aqui ao lado mesmo. Você pode passar na livraria e fazer sua inscrição para Nova Criatura e Paternidade, para a gente começar na próxima segunda-feira, daqui a 8 dias, tá bom? Amém, gente? Diga assim comigo: obrigado, Jesus, por esse culto abençoado, em nome de Jesus. Sabe da bênção apostólica? Pai, nós queremos declarar uma semana de vitórias e de bênçãos. Pai, que nós possamos, como o nosso pastor ministrou, que possamos enxergar e ver pelo prisma da fé. Que nós possamos fazer diferença em João Pessoa, em nossas famílias, nas nossas células, no trabalho, na sociedade, no trânsito. Que onde a tua igreja for essa semana, nós possamos ser sal e luz. Que possamos juntos ganharmos essa cidade para Jesus, esse estado para Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abraço para meus 5 pessoas em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe, gente.